Irmãos amados e todos os que estão conectados conosco nesta tarde e noite, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé nesta hora, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Números, capítulo número 10 do livro de Números. E no versículo número 8, nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Números, capítulo número 10, versículos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo. Também, e perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perpétua perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, porque cremos que a Tua palavra, ela reserva para nós aquilo que nós nunca teríamos, Senhor, de nós mesmos. Mas ela reserva o conselho, a sabedoria, o caminho certo, Senhor, a segurança que precisamos. Por isto pedimos humildemente ao Senhor, fale conosco. Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos estar assentados. Meus irmãos, nós estamos encerrando este dia, um dia tão especial para nós, de que cada um de nós preparou-se na parte técnica, mas principalmente na parte espiritual, para receber a bênção que o Senhor propôs e nos concedeu, com certeza está nos concedendo neste dia. O que a palavra mostra é um momento especial do povo na saída. A saída do Egito já havia acontecido. Agora, as primeiras noções do que era necessário fazer, os primeiros embates, as grandes dificuldades do deserto. Mas agora Deus tinha determinado que esse povo teria um tabernáculo, e que esse local seria específico para a adoração do nome do Senhor. Até ali, Deus tinha aceitado o sacrifício, Deus tinha aceitado tantas coisas, os altares, as pedras colocadas, o azeite derramado, mas agora Deus tinha e determinou que fosse feito um local, um tabernáculo. Ali, o Senhor propôs àquele povo que eles se dividiriam em torno daquele local. A posição era exata, as tribos eram separadas, e 4 grupos especiais de tribos eram colocadas, e elas tinham a sua bandeira, a sua heráldica, as cores, e tinha cada uma delas, cada um daqueles grupamentos tinha uma bandeira. Essa bandeira, ela tinha o símbolo do leão, ela tinha os símbolos que nós conhecemos exatamente, que pertencem e são exatamente os símbolos que nós conhecemos do Senhor Jesus. O profeta
O profeta fala sobre isso, o Apocalipse fala sobre este assunto, João em Apocalipse ele fala sobre isso, o rosto dos animais, o profeta Ezequiel também fala sobre isso. O boi, a águia, enfim, tudo aquilo que o Senhor mostrou como aquilo que seria o símbolo do Senhor Jesus. O animal de trabalho, aquele que fala das coisas celestiais, a santidade, enfim. Ali estava tudo dividido, muito bem colocado. As ordenações estavam dadas. O povo sabia agora onde acampar. A nuvem cobria durante o dia, a nuvem de fogo dava a proteção necessária e a luz suficiente, enfim, tudo estava estabelecido. Faltava agora uma coisa: como que esses 2 milhões de seres humanos que estavam ali se deslocariam? Como eles sairiam? Porque até ali eles vieram nas suas famílias, eles vieram agregados, e todos caminharam conforme caminhavam mesmo, juntos, uns dos outros, sem a noção exata de cada tribo. Agora eles eram divididos. Agora eles tinham uma noção exata do que era a formação deles. Em um ano, uma nação estava formada. Seus estatutos, seus códigos, tudo estava definido, como ninguém no mundo conseguiu juntar 2 milhões de seres humanos e definir quais seriam as regras de convivência desses seres. Tudo estava estabelecido pela mão de um Deus forte e poderoso, que é o mesmo Deus que trabalha conosco hoje. E meus irmãos, ali estava estabelecido. Mas a pergunta era: como eles sairiam dali? A noção de partida era quando a nuvem saía. A nuvem se deslocava e era o sinal para eles. Eles precisavam de ter domínio sobre aquilo que iam fazer com as peças do tabernáculo. A cobertura, trazer o véu, cobrir, a arca deveria ser coberta com instrumentos, enfim, com aquilo que ela deveria ser coberta, mas finalmente ela levaria, um manto azul sobre ela. Quem iria desmontar, quem iria transportar, tudo estava estabelecido minuciosamente pelo Senhor. Mas como avisar a 2 milhões de pessoas que elas deveriam sair em ordem, por tribo, uma atrás da outra, daria uma extensão de quase 10 quilômetros, um perímetro de 20 quilômetros mais ou menos? Como que esse perímetro de 20 quilômetros de tantas pessoas se levantaria e sairia? Certamente alguma confusão traria. Mas a palavra diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. A palavra diz que o nosso Deus não é Deus de incertezas. Ele é um Deus de coisas certas. E o Senhor daria um resultado para isso. A verdade é que o Senhor chama os seus servos. E ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés. Era uma definição que até ali não havia. Falou mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, e eu vou dizer como vocês a usarão. Quando vocês tocarem juntos, quando vocês fizerem as trombetas retinirem, enfim, quando eu determinar e como determinar, vocês estarão preparados, não só para a alegria, mas para as batalhas, para as grandes bênçãos, para tudo aquilo que eu tenho preparado. Mas ouvireis primeiro o som da trombeta. Quando a trombeta soar, vocês saberão exatamente o que fazer. Vocês se levantarão para a guerra, vocês pararão e montarão o acampamento novamente, vocês se movimentarão, hoje é dia de festa, hoje o inimigo está aí, quando você tocar, ele vai fazer valer a voz da trombeta e o inimigo não prevalecerá. Nas festas, nos holocaustos, nas ofertas, em todo o tempo, vós tocareis estas trombetas e ouvireis esta trombeta tocar, e o som dela vai preparar o meu povo para tudo que é necessário. O som da trombeta. Meus irmãos, o Senhor chama a atenção para coisas tão pequenas e tão importantes para nós. Quando saídes da vossa terra a pelejar contra o inimigo que vos aperta, tocareis a trombeta retinindo. Perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós. Mas por que haverá lembrança de vós? Por causa do problema, da afronta do inimigo, ou por causa do toque? O toque da trombeta era um marco na vida daquele povo. Meus irmãos, nós hoje
experimentamos um pouco do que foi aquilo que o Senhor determinou lá e alcança os nossos dias. A voz da trombeta que tocou lá é a mesma voz que toca aqui. É o mesmo som que ouvimos. O que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui é algo maravilhoso, é algo profundo, é algo especial, porque Ele tocou há meses atrás e disse: eu quero este encontro. Os servos se mobilizaram e disseram: é hora de se levantar, é hora de fazer a vontade do Senhor. Por que vocês vão fazer isso? Porque o Espírito Santo de Deus determinou que fizéssemos, porque foi o Senhor que nos ordenou, e nós vamos nos levantar para enfrentar a grande batalha de promover, de chamar pessoas, de mostrar aos servos de Deus que é hora de nos unirmos para o louvor, para a adoração, para a gratidão. A trombeta soou lá e nós ouvimos a trombeta e chegamos aqui. A trombeta nos trouxe até aqui. A voz do Senhor nos encomendou. A voz do Senhor disse para nós: eu prometo. E quantas coisas eu recebi de promessas aqui, quantas você ouviu de promessas do Senhor, quantas lágrimas nós derramamos aqui, porque nós sabemos que o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos prometeu coisas preciosas e profundas aqui. A trombeta do Senhor tocou, e quando a trombeta do Senhor toca, o povo de Deus sabe que vem uma bênção especial. As lutas estão aí, as dificuldades elas se apresentam e elas não cessarão, porque nas tribulações que nós seremos provados, e vai promover em cada um de nós, segundo o apóstolo Paulo, vai promover em cada um de nós a esperança, e a esperança da volta de Jesus. É tudo que nós queremos, porque um dia, quando a trombeta de Deus tocar, nós ouviremos a trombeta de Deus, e nós seremos arrebatados, e nós seremos levados, porque fomos treinados, porque fomos preparados para ouvir a trombeta de Deus. E o Senhor preparou isso tudo para nós, porque hoje nós nos reunimos atendendo ao som daquilo que o Senhor tocou lá atrás. E nós continuamos a ouvir, e vamos sair daqui continuando a ouvir esta trombeta. O povo de Deus só tem uma direção, o povo de Deus só tem um caminho. Quando ele continua a ouvir a voz de Deus: e ouvireis a voz daquele que fala por detrás de ti. Esse é o caminho, andai nele, não vos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus.